Graça e paz de Deus, meu irmão. Firme. Amém. Pois bem, nessa segunda parte da nossa brincadeira descansando de forma útil no meu lar, entre os três textos que eu sugeri, o escolhido foi a mulher cananeia. Eu farei a leitura no Evangelho de Mateus, mas durante a narrativa eu vou pegar algumas partes do texto de Marcos. Inclusive é muito bom para o leitor que quer ter assim uma claridade maior de um texto, fazer a leitura daquele texto em todas as partes que a Bíblia mencionar. Inclusive não fazer apenas numa versão, mas no mínimo em três versões distintas. Está no capítulo 15 de Mateus, versículo 21 até o 28. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A mulher obteve vitória, viu? Perseverante. Vou puxar mais para cá um tiquinho. Vamos lá. Jesus ele estava em Jerusalém, depois ele foi para o deserto, em seguida Betsaida, até chegar na região da Pérea, do outro lado do Jordão. Se localizava ali, entre outras cidades, Tiro e Sidom. E Jesus estava precisando descansar. No entanto, meu irmão, uma mulher fenícia siríaca, haviam os sírios líbios, ela era adepta da cultura helenista, da cultura grega, mãe, ela tomada de um desespero gigantesco, se lança nos pés de Jesus e clama, meu irmão, pela cura da sua filha. Ela classifica o estado da menina como miseravelmente endemoniada. O clamor da mulher é aquele urro de agonia, grave, mas com sensação interior de indignidade. Ela sabia, meu irmão, não ser merecedora, e isso fala aos corações. A mulher, ela conhecia a promessa, ela nutria a esperança no Messias, e é por isso que o seu modo de tratamento vai lá na profecia, ela vai lá na veia, sabe? Senhor, filho de Davi. Aquela cananeia estava mais atenta aos fatos do que alguns judeus. E Jesus, onisciente, sabedor do desfecho, no intuito de dar instrução de fé e perseverança aos corações, ele ficou calado. E os discípulos chegam e sugerem a ele despedir a mulher. Agora, era um pedido para Jesus descartar a mulher para cessar o incômodo, pelo menos deles, ou era um pedido para Jesus atender? Jesus, naquele momento, ele falou que a sua prioridade era Israel, assim como lendo a intenção dos seus corações. Mas ele não escuta dos discípulos assim: o Senhor pode socorrer Israel e socorrer ela. Uma nota, ó. Na interpretação, deve-se explorar os elementos que afetam a comunicação. Ó, assim, proposições, pressupostos, filosofia da linguagem, inferência. Agora, desde que haja coerência. Nesse caso, devido ao silêncio dos discípulos e o patriotismo exacerbado manifestado em outras ocasiões,
houve um certo conforto com aquela fala de Jesus, talvez até orgulho no coração deles. E essa postura individualista desvincula o servo da afeição. Estando bem comigo. E os discípulos, meu irmão, eles precisavam aprender a viver a miséria do semelhante, como se fosse sua. E Jesus queria tatuar, marcar isso na alma daqueles homens que dariam continuidade à missão de embaixadores da pátria celeste na terra. Agora, imagine só, era uma mãe desesperada, o semblante carregado de amargura. Meu irmão, quando a gente se coloca na cena, principalmente as mães, desenhando na mente os horrores vividos por aquela mulher quando via sua filha possessa, se a gente sintonizar o coração ao flagelo e à angústia do coração dela, dá para ter uma ideia da dimensão do sofrimento. Não se pode ficar apático. Nesse momento, Jesus então é taxativo. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Vamos lá. Atenção. Na cultura hebraica, por algumas vezes, os termos remetem para atributos. As coisas não são soltas, não. Exemplo, Aleph, a primeira letra, significa boi, mas remete para força, para poder, para liderança. É o foco, então. A palavra Caleb, ela significa cão, mas remete para a lealdade e a fidelidade, e isso no mais elevado sentido dessas virtudes, que é o foco. Entendeu? O termo usado por Jesus nesse caso aqui, cunarion, ele quer dizer assim, ó, cãozinho caseiro, ou cão de colo doméstico. Naquela cultura, isso nem lembrava de longe insulto, meu irmão. Uma vez que esses cães, eles eram tidos como membros da família. E lançar migalhas ao chão, para os cachorrinhos, era a entrega do melhor de si. Não era apenas as migalhas, não. Ia ali junto a mais alta ternura do coração. Você está entendendo? A gente está aqui, 2000 anos depois. Veja só, lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, não lance aos cães as vossas pérolas. Quando Jesus instrui ali, ele está coibindo, tentando coibir os seus discípulos do juízo, do julgamento precipitado, trave no olho, aquela coisa. Sugerindo eles a prezar pela santidade dos lábios. Então, o termo usado ali não é cunarion, não, é cuon, que é cão de rua, cão perambulante, que por algumas vezes era aplicado aos gentios. Veja, ó, as palavras elas são diferentes nas duas passagens. Já dá para se ter uma noção que não era um desprezo. Uma nota, ó. Para eu entender a colocação de Jesus nesse episódio, eu preciso, ó, atenção, primeiro, ter em mente que Jesus é a maior expressão do amor incondicional. Ele não espera, ele ama. Segundo, eu preciso me desnudar do sentido que a minha região dá à palavra cachorrinho. Terceiro, eu preciso me inteirar da cultura oriental regional daquela época. E quarto, eu preciso fazer, meu irmão, uma exegese contextual do episódio, tendo conhecimento antecipado da semântica do termo cachorrinho. Fazendo isso, jamais eu cairei na aventura de afirmar que Jesus humilhou aquela mulher, ou que a mulher perseverou mesmo tendo sido depreciada. É Jesus, meu irmão, não é eu nem tu, não. Caso eu não tenha os recursos que eu falei, caso a pessoa não tenha para poder percorrer esse caminho, por prudência, a pessoa deve frear a fertilidade da mente para não atribuir insensibilidade a Jesus. Naquele momento ali, a mulher entendeu, meu irmão, para você ver que a fila da vitória andou. Ela encheu sua alma de esperança e a inspiração veio lá de cima, sabe? Senhor,
Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nesse momento, meu irmão, a sua filha foi libertada. E a gente ficou conhecendo um pouquinho, um tiquinho, do que é considerado fé por Jesus, não por nós. Conclusão, ela não sabia da sua tamanha fé. Preste atenção. Assim como o homem humilde não sabe que é humilde, da mesma forma. Eu sou humilde. Será que eu sou mesmo? Eu tenho muita fé. Será que eu tenho mesmo? Ah, meu irmão. Essas virtudes, elas se ocultam para quem tem. Que seja o Senhor que diga: grande é a tua fé, porque é nisso que consiste a verdadeira vitória. Um fortíssimo abraço cristão, à distância.